Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Começando mais uma emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Hoje estou na presença do Sargento Eduardo Dias. Boa tarde, Sargento. Boa tarde a todos os ouvintes, ao pessoal da rádio e aqueles que nos seguem através das redes sociais. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, a gente passando um pouco das dicas aí de segurança para a nossa população. Moreira, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos em lagos, cachoeiras, com a chegada desse calor especificamente, porque nessa época do ano a gente sabe que tem esse índice maior, né, de acidentes envolvendo cachoeiras. E, Sargento, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com essa chegada, né, esse aumento, quais que são os principais riscos que são vivenciados, né, pelo Corpo de Bombeiros e como que é feito esse trabalho de vocês também. Os principais riscos nesse momento, né, chegando essa questão do verão, as pessoas elas procuram mais esses ambientes para se banharem, né, e com isso elas esquecem alguns procedimentos de segurança. Então as piores situações que a gente encontra nessa época são os afogamentos, que é um índice alto, que a gente ainda continua atendendo um índice alto, a gente até orienta já as pessoas que tenham mais responsabilidade com relação a isso. Nós temos também alguns fenômenos como cabeças d'água, né, que a questão do acúmulo de muita água nas cachoeiras, isso criado por volumes de chuvas que acontecem nas cabeceiras, e uma das outras coisas também é o estar nessas cachoeiras é o consumo de álcool, né? Que faz com que as pessoas percam um pouco a noção do perigo e se aventurem um pouco mais. E, Sargento, falando um pouquinho mais sobre esses trabalhos, né, quais que são os principais cuidados básicos que devem ser tomados, né, antes de entrar na água? Um dos cuidados, o principal deles é a prevenção, né? E em se tratando de prevenção, a gente precisa saber se aquele local é um local seguro para poder estar se banhando, se aquele lugar apresenta área de banho, né? Não é apenas uma área de pedras e coisas do tipo. Se tem naquele local uma proteção, né? Que seria equipe de salva-vidas ou coisas parecidas. Aí a partir daí é extremamente importante a pessoa que vai adentrar nessas águas, ela precisa ter o conhecimento da natação bem apurado, uma vez que esses locais são repletos de pedras, né? Essas pessoas têm que ter também, se prevenir e não efetuar pulos diretos nessas cachoeiras, em áreas de cachoeira, uma vez que o fundo das cachoeiras, por ele ser totalmente desnivelado, a pessoa perde um pouco da noção e pode vir a bater a cabeça. Então esses são, preventivamente, a gente precisa ter esses cuidados. E o senhor falou muito dessa questão da bebida alcoólica, como ela pode influenciar. Eu gostaria que o senhor explicasse como que ela influencia especificamente nesses casos. A bebida alcoólica, ela faz com que a pessoa perca um pouco da noção de perigo, um pouco da noção de espaço, de tempo e até mesmo a noção de capacidade. Ela faz com que a pessoa crie muita coragem, entre em locais que realmente não dão pé. As pessoas entram em locais de banho que elas não conseguem fazer a travessia correta daquele local, não conseguem concluir a travessia e daí uma grande porcentagem dos afogamentos que o Corpo de Bombeiros aqui de Manhuaçu do Corpo de Bombeiros aqui de Manhuaçu atende, com relação a isso. É a pessoa que vai fazer uma travessia, ela não tem o conhecimento perfeito e nem a habilidade perfeita da natação e no meio dessas travessias, ela vem se afogar. Então, a bebida alcoólica, ela traz essa percepção, ela diminui essa percepção de segurança das pessoas, fazendo com que elas se aventurem um pouco mais. Além disso, nós temos afogamentos de crianças nesses locais, também derivados de falta de atenção por embriaguez. Os pais estão ali naquele lugar, não prestem atenção devido à bebida alcoólica, não estão prestando atenção nos seus filhos, é onde acontecem alguns afogamentos. O senhor falou também sobre essa questão das cabeças d'água. Como que as pessoas podem identificar a chegada? Normalmente a cabeça d'água ela é um fenômeno que acontece de chuvas torrenciais, né, que acontecem no início, nas nascentes dos rios, e essa chuva ela cria um volume de água muito grande e isso vem trazendo até os locais de banho. A cabeça d'água a gente consegue perceber quando a gente já ouve um barulho de correnteza forte, o volume de água naquele lugar ele começa a aumentar e ele
aumenta drasticamente, de forma que as pessoas necessitam e precisam sair do ambiente, daquele ambiente de nado. Por quê? Porque normalmente a cabeça d'água ela vem acompanhada de galhos, de pedras, devido a essa força da água, né, fazendo com que qualquer pessoa que esteja ali dentro seja arrastada e mesmo atingida por esses galhos. E em casos de ocorrências, orientações em caso de correnteza ou forte ou quedas em locais mais profundos, quais que são as medidas que podem ser tomadas? Essa situação é uma situação em que a pessoa, até mesmo aquelas pessoas que têm o domínio da natação, elas têm que ter um pouco mais de prevenção com relação a isso. Em caso de correntezas, as pessoas, aquelas que sabem nadar e até mesmo as que não sabem, se porventura vierem a cair em uma correnteza, ser arrastado por uma correnteza, essas pessoas precisam manter a calma em primeiro lugar, nunca nadar contra a correnteza. Essa pessoa precisa ter uma tranquilidade para tentar colocar o seu corpo em estado de flutuação, fazendo com que ela possa seguir naquela correnteza. E ao visualizar ou vislumbrar uma saída, essa pessoa nadar lateralmente em diagonal, sentindo aquela saída onde ela possa se segurar e sair. E com relação a locais profundos, é a pessoa ter o conhecimento da natação. Caso ela não tenha, manter a calma, tentar buscar flutuabilidade para pedir o socorro. A partir daí, o socorro ele não deve ser feito de contato direto com a pessoa que está passando por essa dificuldade, uma vez que precisa de técnicas apuradas, né? Precisa de condicionamento e técnicas apuradas para poder fazer esse salvamento. Então a gente orienta as pessoas a fazer o quê? A jogar uma corda, uma boia, até mesmo um galho para essas pessoas segurarem e conseguirem ser retiradas. E, sargento, para a gente encerrar, qual que é a importância do uso de colete salva-vidas? A gente sabe que, em sua maioria, as pessoas não fazem a utilização. Qual que é a importância? O colete salva-vidas, ele, principalmente para as crianças, né, vamos falar assim, ele é de extrema importância nesses locais de banho que a gente não conhece a sua profundidade, porque para que elas não caiam num local mais profundo e venham se afogar. E o colete também é extremamente importante para aquelas pessoas que praticam qualquer tipo de atividade aquática, como barco e coisas parecidas. Sargento, gostaria de agradecer a participação aqui hoje em mais uma emergência. Obrigado a todos, uma boa tarde. Necessitando, o Corpo de Bombeiros sempre à disposição. É isso aí, Moreira. Eu volto com você aí nos estúdios. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.